Agora, você começa a construir um nome na Suécia. Agora tem esse garoto da faculdade que arrasou nessa coisa do novo teatro e imagino que Sim. você conseguiu outros trabalhos depois disso. Mas quando foi que você finalmente sentiu, eu estou mesmo começando a fazer isso dar certo, financeiramente. E Hollywood está chamando. Sabe, outras coisas estão acontecendo? Eu tive um período meio maluco depois que eu estava fazendo essa peça e ela chamou muita atenção. E aí consegui meu primeiro papel principal num filme ao mesmo tempo, mas ele era filmado em Estocolmo e eu fazia essa peça em Gotemburgo. E eu era o protagonista nos dois, exatamente ao mesmo tempo. Mas, por algum motivo, o filme aceitou tentar, ajustar o cronograma e, então, o jeito que a gente fez foi... Eu filmava em Estocolmo durante a noite, depois dormia no trem Fala sério. e então fazia a peça, No dia seguinte? Não acredito. durante o dia. Então eu ficava indo e voltando. E aí você voltava de carro à noite depois da peça? Eu tive umas 2 semanas em que dormi 8 horas por semana. Foi quer dizer, eu nunca faria isso de novo. Eu quase enlouqueci. Você tinha 24 anos. Eu consigo fazer qualquer coisa. Não sei, era hormônio. Aquele gene da E juventude. também tinha, sabe, eu também estava interpretando Raskolnikov, que também é, esquizofrênico. Oh, meu Deus. Quer dizer, essa é uma interpretação do Raskolnikov. Mas Raskol, em russo, significa dividido. E, então foi assim que eu interpretei ele, como alguém que tinha, uma esquizofrenia. E o jeito como eu fazia isso no teatro era que... Porque eu gosto muito da ideia de, quando você está fazendo teatro, sabe? Existe uma quarta parede, certo? Mas você meio que ignora tudo que acontece na plateia. Então a quarta parede está ali. Mas tem algo falso nisso, né? Porque vocês estão na mesma sala. E uma das coisas bonitas de fazer teatro é justamente estar na mesma sala. E aí, claro, existe teatro em que você quebra a quarta parede e, inclui a plateia e tudo mais, mas isso também pode meio que tirar você da história. Então, mas eu encontrei esse jeito. Porque a gente estava fazendo a gente fez várias, sessões de dia em que apresentava para estudantes do ensino médio, sabe? Alguns deles estavam, no celular. E, sabe, eles não tinham pedido para estar ali. Sim. Eles estavam, caramba, 3 horas desse tal Dostoiévski? Sim. Não aguento. Não era isso que eles tinham pedido. E, então o que eu fazia era, como eu estava meio que ouvindo vozes, dentro do O personagem. que também distrai. Então, se eu ouvisse alguém conversando na plateia, eu estava numa cena e a gente ensaiou por 4 meses. Eu estava, tão mergulhado naquilo. Eu, conhecia o material e o texto tão bem. Tinha tanta confiança no material. Então eu podia estar, no meio de um monólogo, e aí eu ouvia uns garotos conversando. Eu ficava, o quê? O que você disse? Sabe? Aí eu ia até eles e ficava, o quê? O quê? E aí eles ficavam quietos, e eu ficava, E eu interpretava aquilo como se fossem, as vozes na minha cabeça. E aí isso chamava a atenção de todo mundo. E também fazia todos os garotos pararem de falar. Eu não quero ser chamado. Porque eles não queriam ser chamados a atenção. Sabe? E aí eu conseguia simplesmente, voltar pra dentro do monólogo. Mas aí, quando eu estava fazendo esse vai e vem, e sem dormir, Ele virou esquizofrênico de verdade. minha paciência estava ficando meio curta. E Oh, às meu vezes Deus. esses garotos eram, irritantes. E ficavam... Então eu ficava, o quê? E aí eles continuavam falando. Aí eu dizia, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. E eu ia até eles, quase confrontando, Dentro mas do na minha cabeça eu personagem. fazia aquilo como se estivesse confrontando meus demônios internos. Só que, sabe, às vezes eu estava com um machado, quer dizer, não usando, mas segurando um meu machado Deus. na mão. E aí eu ficava parado, e tinha esses garotos conversando e no começo eles riam. Eu dizia, você acha isso engraçado, seu filho da mãe? Eu vou te matar, porra. Caramba. E eu estava parado com um machado. E então, depois que a gente teve, algumas crises, tivemos Oh, meu reuniões Deus. de crise dentro do teatro depois. E eles falaram, Joel, você não pode ameaçar as crianças da plateia. Você não pode dizer que vai matar elas. Isso é inaceitável. Isso é E você, eu sou fiquei, ator. acho que preciso dormir. Acho que preciso dormir. Quer dizer, Uau. eu achava ótimo, porque era eu achei que nunca tinha, saído do personagem. Eu estava sempre... Mas sim, foi, Acho que algumas crianças ficaram meio traumatizadas. E então, quando a peça acabou, eu acabei fazendo 6 longas-metragens Caramba. em 16 meses. E na Suécia a gente faz, 20 filmes por ano no país inteiro. Então eu estava, realmente, eu estava trabalhando muito. Pra mim, sucesso antes disso era, sabe, trabalhar no teatro e, de vez em quando, conseguir um trabalho na frente da câmera. Aquilo era,
aquilo era sucesso. E aí, sem nem ter pensado muito nisso, eu tinha superado minhas próprias expectativas, tipo, de longe. Em 1 ano ou 2 anos. Então acho que foi aí que eu pensei, sabe, talvez eu possa fazer outra coisa, sabe? Hollywood era ou a tela grande em Los Angeles já era uma ideia ou um sonho. Ou era mais tipo, eu só quero ficar na Suécia. Quero arrebentar aqui, ganhar dinheiro e ser respeitado. Nunca foi, tipo, algo real. Eu não era uma coisa, sabe? Porque pra mim não ser um fracassado já era tipo era o primeiro sonho. E aí foi tipo, tá, eu sou ator. Tipo, isso já era uma vitória enorme. Uau! Então depois era tipo, ser um ator trabalhando, isso já é vitória. Conseguir, tipo... Porque também muitos atores, eles passam por aquela tarefa árdua de entrar na National Theatre School e, alguns anos depois, estão, tipo, Desaparecem. sofrendo muito. Então não é como se fosse... Algo garantido. Não. Então, pra mim, ser alguém que consegue trabalhar, que está no teatro, e de vez em quando consegue fazer um papel numa série de TV ou num filme, e aí foi como se eu tivesse destruído essa meta, sem realmente... As coisas foram acontecendo sem eu, tipo, definir aquilo como objetivo. Era mais como se eu estivesse vencendo meus próprios demônios, e aí todo o resto meio que veio junto. E então estavam fazendo o elenco de Thor, o primeiro filme de Thor. Eles estavam bem no começo daquela primeira leva de filmes da Marvel, e... Quando foi isso? Que ano que era? 2008. Algo assim. Ok. E claro, eles estavam procurando nos países escandinavos. Ah, certo. Ele é um... Sabe, ele é um deus nórdico. Na época você devia ter o quê? Uns 30? 31? 28, 29 anos. E aí recebi isso da minha agente sueca. E eles disseram, isso é tipo, eles querem que você grave o seu material em vídeo. Eu fiquei, o que é isso? Tipo, Nunca tinha ouvido falar disso antes. não? Tipo, como assim gravar meu material? Eles disseram, gravar. Eu falei, com uma câmera de vídeo? Então eu tenho que gravar. Tá. Tá. Então eu fiz. O E aí texto... Aí recebi esse texto, e acho que Kenneth Branagh era o diretor. Então tinha uma pegada meio shakespeariana. E eu nunca tinha atuado de verdade em inglês, mas meu pai era americano, então eu tinha uma relação solta com o inglês. Inglês era uma língua emocional pra mim. Sabe, muita gente que aprende uma segunda língua tem dificuldade de, tipo, expressar emoções ou... Sim. Mas pra mim isso nunca aconteceu com o inglês, já que eu cresci falando com meu pai. E aí eu, sabe, gravei meu teste pra isso e pedi pra um amigo filmar. Estava tudo escuro na minha sala. No meu antigo estúdio no lado sul. E a gente enviou e depois eu nem pensei muito mais nisso. Foi meio que um exercício novo, mas não dei muita bola. Mas eu senti que de algum jeito eu tinha deixado minha marca Deixou naquilo. mesmo. Mandou muito bem. Eu tinha uma lágrima escorrendo. Foi tipo, eu fiquei, nada mal, Sim. sabe? Mas eu mandei e não pensei muito mais nisso. Aí uma das minhas irmãs falou, ei, foi 2 semanas depois, ela disse, ei, tem tipo uma foto sua no The Guardian. Eu falei, The Guardian? O que é The Guardian? E ela, o jornal britânico. Eu falei, o quê? Pra quê? Ela disse, diz alguma coisa sobre Thor. Eu falei, Thor? O quê? Eles estão postando fotos de pessoas que mandaram testes Tipo, gravados? O que está acontecendo? Foi estranho. E aí ela me mandou a matéria e era tipo, agora restaram 4 pessoas pra interpretar E você Thor. nem sabia. Eu não tinha ouvido nada. Então eu fiquei... Que loucura. O quê? Então era tipo eu. Era Chris Hemsworth. Acho que Tom Hiddleston e mais algum cara. Eu fiquei... que estranho. Tipo, Seu agente não te contou, né? o que isso significa? Eu liguei pra eles. Eles disseram, a gente ouviu algo sobre isso. Eu falei, então o que isso significa? E aí eu ainda estava, isso mesmo. Eu ainda estava filmando o filme e eu estava fazendo outro filme. Isso. Eu estava filmando outro filme e estava fazendo uma nova temporada da peça. Então eu estava tipo, eu não tinha um dia de folga nos próximos 2 meses. Era tipo, era isso. Eu estava fazendo dinheiro fácil. Era isso. Eu estava filmando dinheiro fácil. E aí a gente tinha começado uma nova temporada de Crime e Castigo. Então era tipo, de novo, né, um daqueles cronogramas em que eu trabalhava todos os dias por 2 meses. E eles estavam me pedindo pra ir pra Nova York e fazer tipo um teste de câmera com a Natalie Portman. E eu não podia fazer isso. Aí mandei Sério? outro vídeo sim, eu não consegui o papel. Mas foi aí que veio aquela coisa de,
Ah, talvez isso não seja tão difícil. Talvez não esteja tão longe assim. E então minha empresária, Shelley, com quem ainda trabalho, ela veio para a Suécia, sentou comigo, fez uma reunião e falou: eu realmente acho que você devia vir para cá. E, aí eu falei, estou aberto a isso. E então, alguns meses depois, decidi, tentar. E aí, eu me mudei. Sério? Então foi quando você se mudou? Mudei para Los E Angeles. quando você se muda pra lá, você está pensando: tá, ela vai me colocar em testes ou qual era a mentalidade? Então eu fiz mais alguns self-tapes. Fiz um self-tape para Mad Max. E, aparentemente, também estava na disputa por ele. Então eu fiquei acho que isso vai ser bem fácil, sabe? Sim. Eu pensei, acho que eu dou conta. Aí quando eu cheguei em Los Angeles, eu já fui encaminhado para uma agência. Então eu meio que já cheguei com uma estrutura montada de cara, o que torna tudo muito mais fácil. E você fica Você tem uma equipe. eu tenho amigos que vieram pra cá, que não chegaram a dar certo na Suécia. E aí vieram pra Los Angeles tentar. E eu fico, acho que vocês deviam Sim, focar sim. na Suécia primeiro e depois. Tentar ser peixe grande num lago pequeno primeiro e depois. Sério? Quer dizer, pra mim foi assim que eu me senti. E acho que foram 4 ou 5 meses sem conseguir nada. E pra mim, aquela foi a maior rejeição que eu já tinha vivido como ator. Porque eu fazia testes toda semana sentindo isso. nada, não conseguia nada. Quer dizer, lá na Suécia você estava trabalhando sem parar. E meio que estourando lá. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, de repente eu me tornei... Tudo que eu tinha feito começou a estrear na Suécia. Enquanto eu estava nos Estados Unidos. E aí eu fiquei muito famoso Sério? na Suécia. Muito famoso mesmo. Mas eu estava nos Estados Unidos. Então eu fiquei Ninguém te conhecia ainda aqui. eu ficava olhando essa página no Facebook, meio milhão. E nem era minha. Era de outra Página de pessoa. fãs ou algo assim? Exatamente. Foi uma experiência Nossa. estranha. Estranha de só acompanhar aquilo Você de tem todo longe. esse sucesso no seu país de origem, mas está aqui há 5 meses e só ouve grilos. E aí eu estava, Sério? indo mal em todos. Simplesmente não conseguia, nada. Quando foi que a oportunidade finalmente virou pra você, então? E aí, na verdade, foi quando eu voltei pra Suécia nas férias de Natal. Eu tinha esse filme, Dinheiro Fácil, que estreou e virou, um grande sucesso na Suécia. E aí recebi uma audição pra The Killing, Além de um Crime. Fiz no apartamento do meu amigo. Então acho que gravar os testes em apartamentos em Estocolmo era melhor do que... Sim, Eu sim. mandei aquilo, e aí quiseram me ver de novo pra The Killing. E então, consegui. E foi aí que as coisas meio que começaram nos Estados Unidos. Começou a rolar. Foi meu primeiro trabalho por aqui. Isso foi quando? 2009? 2010? Eu me mudei pra Los Angeles no fim de 2000, em setembro de 2009, e acho que consegui The Killing em janeiro de 2010, algo Então assim. já são 16 anos de sucesso. Sim. Então, em 16 anos, teve alguma fase ruim nesses últimos 16 anos? Porque parece que todo ano você faz algumas coisas que estreiam. Quer dizer, uma carreira tem, sabe, esses pequenos. Quer dizer, eu venho trabalhando de forma constante, mas eu estava fazendo The Killing, Além de um Crime, e não era grato bastante por aquilo, pelo que aquilo era. Eu ficava, quero ser astro de cinema. Eu estava... teve uma época em que eu estava ficando convencido Sério? demais. Com certeza. E, eu ficava, essa série, eu quero ser astro de cinema. Mas agora as séries são, o grande lance. Sim, sim. Mas aquilo ainda era, naquela época, os astros de cinema, fazer filmes, era, subir de nível. E aí eu consegui Robocop e... Aí eu entendi como funciona todo esse sistema de valor na indústria. É como se você fosse uma ação na bolsa. Como assim? Bom, eu consegui esse... Sabe, era uma marca muito conhecida, meio que... com potencial de franquia. Sabe, todo mundo achava que aquilo ia virar uma franquia O Robocop. Robocop. Sabe, era uma nova versão de Robocop. E eu consegui aquilo vindo de uma série legal e... Aí todo mundo começa meio que a apostar em você como se Robocop fosse ser um sucesso. Sabe? Antes de ser lançado... Porque nesse meio tempo, Então esse é o período quente, né? Depois que você fez... E havia um burburinho interno bem bom. Parecia promissor. Mas ainda não tinha estreado. Estão te Ainda não vendendo tinha como... estreado. Então as pessoas ficam, apostando em você. Aí você ganha algumas... ganha algumas chances ali, independentemente de dar certo ou não. Interessante. Sim. Você precisa emplacar Interessante. alguma coisa ali, sabe? O que faz? Pra meio que... o próximo cipó.
Sabe, eu tenho que agarrar o próximo cipó que vai me levar O que adiante. você conseguiu nessa fase, enquanto estavam editando Robocop e falando: ah, isso vai ser grande? Então eu tive que... Eu consegui Noite Sem Fim, que era esse. Filme com o Liam. Era tipo um filme da Warner Brothers com Liam Neeson. Tinha outro que eu poderia ter feito, esse filme do Guy Ritchie. Mas eu já tinha dito sim pra esse outro diretor. Então eu ia honrar isso. Mas, sim, e aí? E aí, Robocop? Não realmente. Foi bem... não foi um fracasso. Acabou dando dinheiro, mas, levou um tempo. Não foi um sucesso. Não foi um sucesso. Ele, e não... Eu lembro que The Lego Movie estreou acima Ah, dele. sim. E também teve um pouco de azar, porque foi toda a costa leste estava fechada no fim de semana de estreia, porque tinha uma tempestade de inverno. E essas coisinhas que, sabe, provavelmente tiraram uns 5 milhões dele e 5 milhões a menos naquela estreia, provavelmente teriam feito dele um sucesso. Nunca se sabe. Sabe, ou teria sido um sucesso moderado o bastante pra eles, sabe, darem sinal verde pra um segundo. Mas aí não deram. E então, de repente, foi a primeira vez na minha carreira em que eu senti que ela meio que caiu Sua um ação pouco. caiu? Sim, minhas ações caíram um pouco. E ainda estavam, muito melhores do que há 2 anos. Mas estavam um pouco abaixo disso. É isso que eu quero saber então, Joel. Como quando o seu trabalho cai aos olhos da indústria, como a sua autoestima lida com isso? Sua autoestima cai também. Ou como você mantém a confiança quando não está recebendo os resultados externos que deseja? Na verdade, foi uma época interessante. Porque acho que foi um período em que comecei a sair muito. Comecei a usar muito pó. Vida em Los Angeles, né? Cocaína? Eu estava morando em Hollywood. Muita cocaína. Sério? E era cocaína 2, 3, às vezes 4 vezes por Qual é? semana. Então você entrou na vida de Hollywood. Se deixou Sim, levar pela sim. cena. Sabe? Uau. Então, e aí eu senti que... Foi nesse momento. E aí eu senti que a carreira estava caindo um pouco. Eu fiquei, opa. E então tive um momento comigo mesmo. Falei, tá, vamos dar um passo pra trás aqui. O que está acontecendo? E, aí eu estava. Os roteiros que estavam me mandando. Isso não é tão bom. Isso não é. Eu não estou recebendo nada do que eu quero fazer. E tinha uma diferença grande em relação ao que era só um Uau. ano antes. O nível dos roteiros e o quanto os personagens eram interessantes. Então eu meio que me coloquei nos eixos, parei de sair tanto. E aí falei pros meus representantes, eu preciso sair e fazer testes. Porque eu não estava fazendo muitos testes, porque estavam me mandando roteiros. Eu falei, quero fazer teste pra Sério? tudo. Eu quero mostrar pras pessoas o que eu sei fazer. Lembrar as pessoas do que eu sei fazer. Você tinha feito, eram alguns self-tapes e conseguiu alguns trabalhos. Foi... E aí, de repente, as coisas começaram a engrenar e eu comecei a receber roteiros, o que é muito mais gostoso. Certo. Então você não precisou fazer aquela coisa de Los Angeles em que muitos atores têm que sair fazendo teste o tempo todo. Bom, eu fiz isso antes de The Killing. Entendi. E aí isso meio que mudou tudo, então comecei a receber ofertas de Aham. coisas. Então eu saí e simplesmente comecei, a fazer testes pras coisas e... Quanto tempo foi isso? Tipo uns 6 meses ou algo assim? Não foi tanto tempo. Foi Uns 2 alguns meses? Alguns Ok. meses. Mas você voltou pro ritmo. Deixa eu me preparar. E aí eu estava, encarando os testes com sangue nos olhos. Eu ficava, Então eu meio que voltei um pouco pra mesma ideia. Eu estava, me preparando até demais pra essas audições. E, eu pensava, vou fazer cenas incríveis nessas audições. Essa era meio que a minha Você mentalidade. estava destruindo. Estava arrebentando. Eu achei que era um material bem legal. Eu estava... E isso meio que me deixou empolgado. E qual foi a resposta? E a questão é que isso criou. Eu meio que tinha uma intuição de que aquilo ia gerar um impulso positivo. E gerou. E foi como se tivesse mostrado meu trabalho para alguns diretores de elenco que talvez não estivessem tão familiarizados e... Aí isso levou ao teste para Esquadrão Suicida. E então, eu consegui Esquadrão Suicida. E aquilo foi meio que o próximo cipó que me levou pro próximo. Uau. Qual você sente que foi a maior série, projeto ou filme que você fez? Aquele que realmente te levou pro maior nível? Quer dizer, eu não acho que tive uma coisa única assim, sabe? Sério? Acho que tive...
Foi mais um trabalho constante. Mas é o conjunto de um sucesso atrás do outro. Se você tem muito poder, mas a sua identidade é muito limitada, você vai fazer coisas terríveis. Então, o mais importante é ampliar, expandir a própria identidade.